Você já parou para pensar por que tanta casa cai? Por que tantas famílias se quebram? Por que tantas igrejas se enfraquecem? Por que tantos ministérios morrem antes de cumprir o seu propósito aqui na terra? Qual é o propósito? O propósito é ganhar almas e muitas delas fracassam. Jesus respondeu isso de forma simples e muito poderosa. Ele disse assim, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá, ou seja, não permanecerá, se destruirá. Em Mateus 12, 25, está aí, para você dar uma lida. A Bíblia nos ensina que Deus não nos chamou para viver isolados, mas em corpo. Vou te falar uma coisa, não existe igreja solitária, igreja comunhão. Em Romanos 14, Paulo diz que assim como o corpo tem muitos membros, cada um com sua função, todos fazem parte do mesmo corpo em Cristo. Já parou para pensar nisso? Ou seja, somos diferentes, temos dons diferentes, funções diferentes, mas o propósito é o mesmo, chegar até o reino dos céus. A igreja não é um amontoado de pessoas, a igreja é um corpo vivo, é um corpo só e forte quando está unido, quando os membros se unem, tem um só espírito, quando há união, quando há força, quando há cooperação, há crescimento, quando há cuidado mútuo, há então a saúde espiritual. Mas o diabo sabe disso, ele tem consciência disso. Ele sabe que uma igreja unida é perigosa para o inferno. Ele sabe que uma família unida é forte. Ele sabe que um povo unido é imbatível. Por isso, a estratégia dele não é só atacar de fora, é dividir por dentro. Tenha cuidado, se una à sua igreja. Em Mateus 12, os fariseus acusavam Jesus dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Vejam só, Jesus responde algo genial, mas poderoso. Se Satanás expulsar Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E tem sentido, e tem lógica. Tudo que é dividido se destrói, e ele tem essa consciência. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nem o inferno funciona dividido. Nem o diabo é burro o suficiente a esse ponto. Porque divisão destrói qualquer reino, seja ele do bem ou seja do mal. Se eles estão divididos, Jesus já disse que ele não vai subsistir, ou seja, ele não vai permanecer. E se até o inferno entende o poder da união, porque o povo de Deus às vezes brinca com a divisão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, para nós, eu me incluo também. Divisão na igreja, divisão na família, divisão entre irmãos, divisão, olha para mim, divisão entre ministérios, divisão por causa de ego, divisão por causa de orgulho, divisão por causa de fofoca, divisão por causa de política. Você vê hoje em dia como é que é o nosso país, esquerda, direita, divisão por causa de vaidade. Tudo isso é combustível para o inimigo da nossa alma. Paulo alerta isso de forma
muito clara em 1 Coríntios 12, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados um com os outros. Olha que coisa linda. Deus não pediu uniformidade, Ele pediu cuidado. Você entende? Ele não disse, ó, sejam todos iguais. Ele pediu, cuide uns dos outros. E Paulo continua: se um membro padece, todos padecem com ele. Se um é honrado, todos se alegram com ele. Isso é corpo, isso é igreja, isso é família em Cristo. Quando um cai, a gente não pisa, a gente levanta. É obrigação da igreja, porque faz parte do corpo, cujo o cabeça é Cristo, o dono da igreja. Quando um chora, a gente não julga, a gente abraça. É isso mesmo. Quando um vence, a gente não inveja, a gente celebra. Mas sabe qual é o problema? Vou te falar qual é o problema. Muita gente prefere estar certa do que estar unida. É verdade. Prefere ganhar discussão do que preservar relacionamentos. Essa é a realidade. Prefere alimentar o ego do que proteger o corpo. Vamos jogar o ego fora. E toda vez que isso acontece, a casa racha. E casa rachada, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Jesus já falou sobre isso. O diabo não precisa destruir uma igreja com perseguição. Se ele conseguir destruí-la com divisão. Pensa nisso, meu amigo. Eu vou repetir, o diabo não precisa destruir uma igreja com perseguição, se ele conseguir destruí-la com a divisão. Ele põe a divisão, elimina ali. Então, ele não precisa perseguir. Dentro da própria igreja ele vai destruir. Não precisa derrubar uma família com tragédia, se ele conseguir derrubar com as brigas dentro do lar. É verdade. E quantas famílias, inclusive de cristãos, sendo destruídas por conta desse desentendimento. Não precisa parar o ministério com ataques externos, se ele conseguir parar com conflito interno. Por isso a Bíblia é tão direta em nos alertar: não cooperem com o espírito divisor. Se algo está gerando contenda, afastamento, ódio, fofoca, intriga, escândalo, isso não vem de Deus. E acredito que o cristão, ele é inteligente o suficiente para entender essa pronúncia relacionada à nossa fé. Deus, ele gera reconciliação. O diabo, ele gera separação entre os irmãos. Deus constrói pontes, o diabo cava abismos. Você entende? E a pergunta é: de que lado você está colaborando? Com palavras? Com suas atitudes? Com seus posts? Com suas conversas de bastidores, quando a mídia ou a população não está vendo? Qual tem sido as suas conversas? Com os seus comportamentos dentro da igreja e de casa? Colabore com alguma coisa para unir a igreja de Jesus. A conclusão é simples, é fácil de entender e poderoso. Primeiro, os membros unidos, presta atenção, podem muito mais. Sozinho, você vai até certo ponto e ponto final. Junto, o corpo vai muito mais longe. Segundo, o diabo quer dividir a casa para derrubá-la. Se ele conseguir separar, ele enfraquece tudo e, consequentemente, vem a destruição. Não é verdade? E se ele enfraquecer, ele destrói.
Terceiro, não coopere com o espírito divisor. Percebeu divisão? Não alimente. Percebeu fofoca? Corte. Percebeu intriga? Afaste-se. E educadamente, sem que aquele divisor perceba, se afaste. Percebeu contenda? Guerrinha de palavras? Escolha a paz. Faz de conta que você não está ouvindo. Se afasta. Porque no fim das contas, uma casa unida permanece de pé. É verdade. Uma igreja unida, ela avança. Uma família unida resiste às tempestades, os problemas, as aflições que certamente vão vir. Tão unido, então vence qualquer situação familiar. Em um corpo unido, glorifica a Cristo, mostra o que é ser cristão. Que Deus nos dê maturidade para proteger a unidade entre nós, coragem para perdoar, humildade para ceder e amor suficiente para lembrar: somos um só corpo em Cristo Jesus, e corpo dividido não sobrevive. Lembre disso.